masculino, Físio Unisanta. Enfrenta Direito Unisanta. Fique ligado, às 8h30 da noite. O poliesportivo vai tremer. Jogos da Unisanta. 40 anos fazendo o coração universitário bater mais forte. Oferecimento: Ali Futebol, NP Company, Unimed, Samel Motos e Positivo Tecnologia. Oferecimento: Blumed Saúde Consciente e Cris Contabilidade. Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão em Negócios, o seu programa Business aqui na TV Santa Cecília. E a gente conversa hoje com ela, Priscila de Jesus, ela que é CEO do DNA Consulting. Tudo bem, Priscila? Seja muito bem-vinda. Como vai? Tudo ótimo, Roberta. Gratidão estar aqui com você. É um prazer enorme estar aqui e falar de um assunto tão relevante com você, né? Que é uma pessoa muito querida aí na nossa jornada de vida e carreira. É isso aí. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de conexão, de negócios, não tem como não mencionar o nome da Priscila de Jesus. E a gente vai entender um pouquinho, então, por que a Priscila de Jesus é tão relevante nesse mercado. Priscila de Jesus, conta um pouquinho da sua trajetória no DNA Business e no DNA Consulting. Perfeito. Bom, santista de casa, né? Atuei por muitos anos aqui no litoral, no Polo de Cubatão, numa indústria química muito relevante, não só aqui para a região, mas para o Brasil também. E eu digo que foi uma escola, né? Uma escola de estratégia, uma escola de liderança, uma escola de melhores práticas de business. E essa indústria, ela me formou. Quando eu decidi montar a minha consultoria em 2019, eu costumo dizer que eu fui uma grande executiva que me tornou uma grande empresária. E aí, o intuito de ter desenvolvido a DNA Consulting, que é uma empresa de educação empresarial, foi realmente trazer as melhores práticas, as melhores ferramentas para os empresários que querem alavancar resultados de negócios, né? A gente, como empresário, não dá para ser hipócrita, a gente quer faturamento e lucro, porém não a qualquer custo. E aí, com a demanda crescente, eu entendi que eu podia desenvolver uma metodologia totalmente aplicável a qualquer segmento de negócio e que esse empresário pudesse realmente colocar a mão na massa, um time competente para escalar, para alavancar, para crescer. E aí surgiu a metodologia DNA Business, que é pautada em pilares de gente e gestão. Imagino que você já tem até vários cases depois para trazer para a gente desse resultado, mas eu acho que tudo isso começa a gente pensando quais são as dores dos clientes. Hoje o empresário do Brasil e aqui da nossa região, Pri, quais são as principais dores que você identifica nesses empresários? Bom, perfeito. A gente tem dores de gestão financeira, né? Então, não tem as melhores práticas de gestão financeira, não tem uma contabilidade competente que se torne parceiro do empresário para trazer esses números com clareza, não tem um sistema, né, amigável que possa extrair os relatórios e os dados para que esse empresário tome decisão. Muitas dores relacionadas à gestão de pessoas, então, não saber contratar, falta de engajamento, falta de pertencimento, colaboradores adoecidos, né? Alto turnover, uma liderança que não performa. Eu também tenho muitas demandas em relação a isso. E a demanda do próprio dono do negócio, que se torna o empresário. Uhum. Então, aquele dono, né? Aquele CEO que não consegue sair do operacional, está fazendo microgerenciamento quando ele deveria estar ali olhando os big numbers, olhando estratégia, olhando visão de médio e longo prazo. Então, esse empresário ele se torna refém do negócio, não consegue tirar uma semana para descansar, um período de férias quando ele gostaria, um tempo maior de qualidade com a família, entre burnout. Eu atendi um CEO tem 15 dias que ele está em crise de burnout, né? A empresa entrou em crise e ele não conseguiu lidar porque ele também resolvia todas as demandas do negócio, né? Então, isso infelizmente é muito comum. E aí você acabou de tocar num assunto que eu acho que é o assunto que está em evidência aqui no nosso país, que até trouxe a questão da NR1, né? Você está falando aí de um empresário, um CEO, com
com burnout, a gente tem várias questões relacionadas à saúde mental, saúde emocional, não só dos trabalhadores, mas dos gestores também. Exatamente. Como é que você vê essa intervenção, se é assim que eu posso dizer, do governo em relação à nossa realidade enquanto empresários, né? E, assim, como é que esses funcionários estão lidando com isso? O que é possível fazer para a gente reverter esse quadro? Porque isso não pode se tornar comum, né? Infelizmente, virou comum. Em qualquer empresa que você fala, meu funcionário realmente teve um problema, está com depressão, casos de burnout, enfim, várias situações, né, Pri? Exatamente. Eu sou a favor dessa legislação, né? Infelizmente, a conta chegou, né? E eu defendo melhores práticas organizacionais. Eu estava até estudando a Finlândia, né, que é considerado aí o país mais feliz do mundo, enfim. Quais são as práticas, né? A gente pode trazer, sim, um conceito de ciência da felicidade, já é comprovado, para dentro das nossas organizações, que eu sempre costumo trazer de clareza para esse empresário. Ele precisa entender que a empresa é um organismo vivo, constituído por pessoas que têm os seus anseios, que têm as suas crenças limitantes, os seus valores, os seus sonhos, a sua história de vida, e não dá para você separar. Tudo isso vem para dentro da tua organização. Então, se a sua organização, ela não se torna uma organização que propicia esse ambiente onde ele encontre senso de propósito, né? O mundo mudou e as pessoas estão buscando mais propósito, já que passam mais tempo dentro dessas organizações. Se elas não se sentem engajadas, se elas não se sentem pertencentes, se não há uma liderança humanizada, porém que cobre, né? Eu também não defendo, né, o carisma a qualquer custo, tapinha nas costas, não é sobre amigo, isso. É pra ser exatamente. Então você pode ser um líder humanizado, mas que também saiba cobrar na medida certa. E crie um ambiente que faça parte de uma cultura organizacional muito forte, sólida e clara, para que esse funcionário sinta esse bem-estar. A coisa não acontece. Então, você vai precisar de medidas que levem as empresas a adotarem essas práticas, não só num papel, né? Não só num quadro, né, para inglês ver, mas que isso seja uma prática real e recorrente. Até porque a gente vai tentar ver agora como é que vai ficar toda essa questão de fiscalização, né? Exatamente. Mas, infelizmente, quando não vira norma, enquanto não vira lei, é difícil as pessoas engajarem. Agora, você tocou num ponto, Pri, muito importante, que é a questão da cultura da empresa. Sim. Né? E a gente percebe que as empresas, elas precisam ter a sua cultura muito bem consolidada exatamente para continuar existindo com o seu propósito. Senão o negócio começa a virar meio que um Frankenstein, no final o próprio dono não reconhece a empresa que tem. Exatamente. Né? Então, como é que a gente pode trazer isso para dentro do empresário e como que a DNA tem trabalhado essa questão para que a cultura da empresa ela seja parte do embrião da empresa? Roberta, você tocou num ponto crucial para todo empresário, né? Tem uma frase de Peter Drucker que fala, né, que a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã. Essa frase, ela tem muita profundidade. Então, primeiro, eu sempre trago o conceito, né, dentro da nossa metodologia, eu fui formada pela Korn Ferry, que é uma das melhores consultorias mundiais em cultura organizacional. E o que a gente entendeu, e eu procuro trazer essa consciência, essa clareza para o empresário. A cultura, ela é a personalidade da organização. É o jeito de ser dessa organização. Então, pautada na missão, pautada na visão, pautada nos valores e isso agora aqui é chave de ouro que eu só entrego com os meus mentorados, hein? Pautada na rotina, ritual e símbolo. E aí aqui onde muito empresário se perde. Por quê? Porque a cultura parte do ideal do dono, do valor do dono, do sonho, do propósito, né? Do manifesto cultural, por que essa empresa existe, né? Da espinha dorsal, né? Da essência dessa empresa. E dali ele faz todo esse desdobramento. E onde muitas pessoas param, é lindo você ver frases escritas no papel, né? Existimos para XYZ, nossa visão é aqui, nossos valores ética, comportamento equipe, excelência no cliente, enfim. Só que como é que isso se desdobra no dia a dia? Se a cultura nada mais é do que comportamento. Então, você precisa treinar os colaboradores de forma recorrente. Você precisa, através de rituais, gratidão, aniversariantes do mês, recompensa, né? Não tem aqueles fast foods que tem funcionário do mês? Aquilo ali é traço de engajamento, que faz parte de uma cultura de reconhecimento. Eu costumo dizer que dentro de cultura organizacional tem outra chave importante aqui, o salário emocional. O salário emocional, às vezes, exatamente. Né?
e é o que as pessoas mais buscam hoje, Sim. e que o empresário menos sabe usar, e o que inclusive tem práticas de salário emocional que são custos zeros para o empresário. Então, quando esse empresário ele entende muito bem quem ele é, o porquê que aquela empresa existe, né? O Simon Sinek fala muito isso no Comece pelo Porquê, no Círculo Dourado, o porquê que aquele negócio existe. E ele consegue transmitir isso no dia a dia, no comportamento, nas práticas, nas melhores práticas, de forma habitual e recorrente, você consegue instaurar a cultura e não é rápido. Porque pessoas não mudam do dia para a noite. Precisa né? de uma rotina, Precisa na verdade, da rotina. né? E essa rotina é que vai formar o DNA da própria empresa. Exatamente. Aí eu acho que essa também é uma das nossas soluções que tem sido consideradas assim diferencial aqui no Brasil, é ajudar esse empresário a implantar a cultura organizacional de maneira simples, porém efetiva. Agora, para a gente fechar aqui, Priscila, eu acho que uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, todo empresário quer saber. A gente sabe que você acaba capacitando lá o seu funcionário, você cria toda uma cultura organizacional, você faz tudo para criar a sua empresa e ela chegar num patamar. E aí esse funcionário que está perfeito do jeito que você queria, pista, foi embora. Para o mercado, né? Bye. O que pode ser feito para reter esses talentos? Para que eles não... A gente está falando até reter esses talentos aqui na região. Muita gente vai para São Paulo, por exemplo. Exatamente. Mas como que eu seguro o meu talento dentro da minha empresa? O que pode ser feito? Perfeito. São 2 pontos que eu acho importantes aqui, né? Primeiro, a gente ter a consciência de que nós também não temos muito controle sobre o sentimento, o querer, a escolha do outro, né? Eu acho que isso precisa ficar claro para nós. Porém, a gente pode adotar práticas, sim, que façam com que essa pessoa, com que esse colaborador se sinta tão pertencente que ele se torne parte da organização. Então, eu gosto muito de trabalhar o conceito de meritocracia. Se a empresa está nessa condição, você pode reconhecer, você pode pagar um salário diferenciado, você pode, inclusive, oferecer um percentual do seu negócio para esse colaborador que é destaque, ou que está no Nine Box, né, que é a estrela do negócio. Isso é muito comum, contratos de partnership, de vesting, né? Você trazer um colaborador para que ele se torne sócio, você dê um pequeno percentual atrelado ao lucro, para que ele realmente até brigue por aquele resultado, né? Então, alto potencial, alto desempenho, alto potencial, você precisa trabalhar a meritocracia, senão ela vai buscar o melhor lugar para ela. É isso aí. Para finalizar, Priscila, como é que as pessoas podem te encontrar? Eu estou bem posicionada nas redes sociais. Priscila de Jesus Oficial é o meu Instagram, Priscila com 2 L's. E no LinkedIn as pessoas também me encontram, Priscila de Jesus. Tem bastante conteúdo, bastante ferramenta, bastante troca para ajudar esse empresário a alavancar o resultado. Isso aí. Priscila, muito obrigada. Sucesso para você e até a próxima, viu? Um grande abraço. Obrigada. Conexão e Negócios vai para um rápido intervalo e na sequência mais informação para você. Não sai daí um minutinho. A gente volta já já. A Blumed tem como missão promover maior acesso à saúde, de forma acolhedora e ágil. Com eficiência na gestão de recursos, nosso crescimento é sustentável e são estímulos para que nossos valores falem por nós. Com ética, empatia, respeito, humildade e cooperação, tivemos um crescimento de 75% em 2 anos. E já cuidamos de mais de 95 mil vidas da Baixada Santista a São Paulo. Blumed, tudo para você viver mais e melhor. Nunca foi sobre contabilidade, nem sobre números, contratos ou contas. Sempre foi sobre algo maior. Pessoas, conexões e soluções que fazem a diferença. Quando um síndico encontra apoio, quando um cliente sente segurança, quando um parceiro se sente valorizado, sabemos que estamos no caminho certo. No fim do dia, nunca foi sobre gestão. Sempre foi sobre transformar vidas. Grupo Cris. Juntos, somos mais. Conexão e Negócios está de volta e agora a gente conhece um pouquinho da história da distribuidora Maninho. E quem conta pra gente é a Silvana Santos, ela que é gerente da distribuidora Maninho. Tudo bem, Silvana? Seja muito bem-vinda. Como vai? Olá, Roberta. Estou muito feliz, né, por estar aqui com vocês aqui na Santa Cecília. É um prazer enorme. Muito obrigada aí pelo convite. Né? E falar da Maninho é realmente uma história de inspiração.
né? A gente que faz um trabalho tão dedicado há muitos anos, é uma empresa que está aqui no mercado regional, aqui na Baixada Santista, há mais de 19 anos, uma marca consolidada, né? E é uma história familiar, né? Onde inspiram muitos da nossa equipe, nossos colaboradores. Você está há quanto tempo na empresa, Silvana? Eu estou há 13 anos, né? Logo quando começou a empresa, foi um trabalho com a marca da Haskell, né? O Maninho, que é o proprietário, junto com a Regina, sua esposa. Eles começaram um trabalho de salão de beleza, né? Foram para os salões. Então, era um trabalho, assim, de salão em salão, né, para poder divulgar a marca da Haskell, que hoje é uma das melhores marcas que tem hoje no país, no segmento capilar. E aí, quando foi a vinda, quando eu vim trabalhar na empresa, a gente decidiu fazer uma junção, passar o produto para as perfumarias e farmácias, né? Então, assim, foi um trabalho de loja a loja, sem conhecer nenhum cliente, sem ter conhecimento do mercado, e hoje, graças a Deus, assim, a gente está sólido, consolidado, né? Onde você passar aqui regionalmente, você encontra os produtos da Haskell. Também trabalhamos desde 2018 com a marca da Umai, que é uma linha totalmente vegana, né? Também para todos os tipos de cabelos. Também trabalhamos com perfumes, viu? Vocês têm que conhecer. Qualquer dia eu vou te trazer um presente aqui. Nossa, aí, Tá. ó, perfume, maquiagem, Sim. capilar, tá É completo. tudo, né? E aí trabalhamos com perfumes, também já faz 4 anos, com a Parfum Brasil, né? Que são inspirações nos principais importados. E agora a gente está com o nosso novo queridinho, que é um sonho da distribuidora, é um sonho da Maninho, né? Quer ter a sua marca própria, aproveitar esse nicho que a gente conquistou de relacionamento, de equipe, e trazer uma marca própria para a gente fazer um trabalho, e o nosso sonho é crescer assim em todo o Brasil, né? O que a gente percebe, né, Silvana, quando você tem uma empresa consolidada como a distribuidora Maninho, né, que atingiu e conquistou o mercado, Certo. sentiu o mercado, e aí Sim. viu uma oportunidade, gerou aqui um filhote que é a Make For, é isso? Sim, A isso filha mesmo. mais nova, é isso? Isso, é um sonho familiar, né? E aí a gente está no ponto de venda há tantos anos, e a gente sempre pensou assim, hoje a mulher no mercado, ela está muito mais exigente, né? A gente quer se maquiar e ao mesmo tempo cuidar da nossa pele. Então, assim, teve todo um cuidado dos nossos produtos ter filtro solar, né? A gente se preocupou, por exemplo, hoje a nossa base Stick, que é o nosso carro-chefe, é uma base onde ela tem filtro solar 50. Então, permite que a mulher, ela trate a pele, faça proteção e, ao mesmo tempo, tenha um ótimo acabamento, né? Uma cobertura suave. Então, fica maravilhoso. Então, a gente sentiu essa falta no mercado e a gente olhou isso como oportunidade de trazer para o nosso negócio. E está sendo assim, já de início, lançamos em fevereiro, né? Estamos assim, arrepiadas e muito contentes, porque já está sendo um sucesso. Devido ao nosso relacionamento com os principais clientes, a gente já está aí nas principais perfumarias aqui da Baixada Santista já. Agora, como você tem todo esse know-how, essa Certo. experiência toda, você percebe e deve ter identificado pontos, né, no mercado, pontos de necessidade, até criar a marca e formar. O grande diferencial da Make For, se a gente for comparar, porque quando você entra nesse mercado de maquiagem, a gente pensa assim, poxa, é fácil porque toda mulher quer, então é um mercado promissor, mas ao mesmo tempo é muito difícil porque você tem marcas consolidadas já e você vai entrar numa competição de algumas que já estão famosas e, enfim, difícil você fazer com que o seu cliente saia daquela marca que usa há 1000 anos para ir para uma marca desconhecida. Qual que foi o grande desafio nisso e como é que vocês fizeram as pessoas já amarem a Make For? Certo. É assim, né? Foram anos, né? Foram anos de
ponto de venda, anos de muita pesquisa de mercado. Nós temos hoje toda uma equipe por trás do nosso trabalho, temos uma equipe de consultoria, temos uma química, né, ela que trabalhou hoje nas principais empresas do Brasil. Então, a Luana, ela conhece muito do processo, das etapas, do que o público quer no momento. Então, também foi uma pessoa, assim, crucial para o nosso negócio. Então, assim, foi muito tempo de mercado, né? De entender o mercado, de procurar a satisfação do cliente, o que o cliente está buscando, sabe? De pesquisas, né? E para trazer a Make For. Então, assim, foi o nosso desafio, mas que a gente sabe que tudo que você faz com amor, né, e com dedicação, a gente sabe que tudo acontece, né? Então, a gente está hoje com grandes parceiros, influencers, também grandes parceiros na parte de marketing, para formalizar ainda mais esse trabalho. Então, a gente que trabalha lá sabe que vai ser uma marca, que já é, né? Uma marca que a gente vai trabalhar esse Brasil inteiro e que a gente vai encontrar grandes parceiros aí para um grande projeto, né? Só o começo. Você trouxe aqui uma informação antes que eu acho que é muito pertinente, porque ninguém gosta de perder tempo, né? Então, assim, você tem que passar o creme da sua ruga, Sim. você tem que passar o seu hidratante, você tem que passar o protetor solar, aí você passa a base, e aí vai passando, Sim. e passou o tempo todo. Certo. Então, você cria uma marca em que você agrega já a questão do cuidado com a pele, né, do tratamento. A gente pode dizer que a Make For tem a parte do Sim. tratamento junto com a parte da cosmetologia, né? Sim. Que produtos hoje a Make For oferece e além dos produtos, o que a gente pode trazer para as mulheres de pele madura, que é um grande desafio ficar aqueles vincos, né? Como a gente sofre, né? Vamos combinar. É assim, né? Hoje a gente tem um grande produto que quando a gente fala, a gente às vezes é questionado quem é o público-alvo da Make For, né? Hoje a gente fala que todos têm que cuidar da pele. Até a luz aqui do estúdio, você tem que ter essa preocupação de passar o seu filtro solar antes de sair de casa. A mulher, depois da pandemia, ela criou uma cultura de tratar muito a pele, de fazer o seu skincare, né? Que é aquele seu autocuidado, de você lavar, tonificar, hidratar a sua pele. E a gente sabe que hoje as pessoas não querem mais passar um produto por passar, né? Então, a gente teve toda essa preocupação de trazer, na formulação tem o Exossomos, né? Que é algo que é o de mais inovador na parte dermatológica, na parte das clínicas de estética, onde ele faz uma renovação celular, um tratamento na pele. Então, tem produtos na Make For que tem o Exossomos, que é a nossa grande chave, a nossa grande virada como marca de trazer uma fórmula, né, tão inovadora para o mercado. Uhum. E hoje vocês trabalham com o quê? É batom, sombra, toda a maquiagem? Isso, hoje nós temos o diferencial que é um corretivo com filtro solar. Também nós criamos o pó compacto com filtro solar. Temos até o primer, né? Esse aqui, ó, esse nosso queridinho aqui, tá? Nós temos até o primer, que ele também tem o filtro solar. Então, antes de você começar toda a maquiagem, é importante a mulher, ela passar um produto que dê um acabamento uniforme na pele. E o primer, ele também, porque eu acredito que ele estava aqui, mas eu trago, te dou de presente, tá? Fica como lição de casa. Mas o primer, ele é o nosso produto que ele dá um excelente acabamento na pele e ele tem filtro solar. Então, a mulher, ao invés de se preocupar em passar o filtro solar, passar o primer, ela já passa um único produto, ele é 2 em 1, né? Uhum. Porque você consegue passar na pele, antes de toda a maquiagem, ele deixa um acabamento perfeito. Então, também, assim, hoje nas lojas, quando chega, ele já está se esgotando devido ao sucesso que está sendo. Agora, Sim. a gente está falando de um recém-nascido, fevereiro, né? Fevereiro. Então, assim, tem poucos meses, mas de um sucesso já astronômico, eu acho que a gente pode dizer, né? Pela aceitação que teve aqui na nossa região.
Vocês têm uma perspectiva de crescimento? O que vocês esperam para os próximos meses? Para você ter uma ideia, Roberta, foi tão assim gigantesco que hoje nós temos alguns clientes que têm lojas fora da Baixada. Então a nossa marca ela já está localizada em Diadema, São José dos Campos e também Campinas, né? A gente tem até já clientes abertos nessas regiões, né? Então, assim, network a gente tem muito, a gente conhece os grandes lojistas, assim, pelo menos do estado de São Paulo, nível Brasil, a gente é uma empresa que, em nível Brasil, a gente é bem reconhecida devido às premiações, o trabalho com excelência que a gente busca fazer, até falando de distribuidora, né? Algo que a gente faz com muito carinho é o tratamento com as pessoas, é o carinho com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com os nossos amigos. A gente hoje não tem parceiros, a gente tem amigos, né? E a gente fala assim que uma empresa, ela é feita de pessoas, e pessoas que faz a empresa andar. Então, quando você conversa com alguém da nossa equipe, é um carinho, é um brilho nos olhos, é um amor, sabe? Então, é isso que faz o time desandar, então não tem explicação. E também a gente sempre, tudo que a gente vai tratar, a gente tem lá a nossa metodologia, que é colocar Deus em tudo, Deus na frente de todo o trabalho. Então, você pode ter certeza que vai dar muito certo. A gente sempre é tudo, sabe, tem a nossa doutrina, nosso carinho, então tudo, né? E você colocar o seu colaborador em primeiro lugar. É a cultura da empresa, né? É a nossa cultura. Ok, Silvana, muito obrigada pelas suas informações, parabéns. Eu que te agradeço. Sucesso para você. Muito obrigada pelo convite, conte com a gente sempre e com certeza ganhamos mais um parceiro na Santa Cecília, junto com a Make For, com a distribuidora Mania, é um prazer estar aqui. Isso aí, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Conexão e Negócios fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau. Oferecimento Blumed, Saúde Consciente e Cris Contabilidade. Hoje, o Brasil se despede de um de seus maiores